Pessoal, bom dia. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que segunda-feira de manhã é sempre uma correria aí para ver o que aconteceu com o nosso ambiente no final de semana. Aqui em São Paulo, uma manhã de inverno, frio, difícil de sair da cama, mas que bom que vocês puderam gastar esse tempinho com a gente. Muito obrigado. Espero que seja útil para vocês. Eu preparei para a gente um pouquinho do nosso... um pouquinho de informação a respeito de projetos de mobilidade, principalmente com foco nessa tendência, que é o Bring Your Own Device, né? Eu trago o seu próprio dispositivo. Só para vocês terem alguma previsão, tá? Eu preparei uma meia horinha, 45 minutos, e depois vou abrir para vocês perguntarem, tirar dúvidas sobre o que a gente vai mostrar. Bom, vamos começar então. Vou começar falando um pouquinho para vocês de como que a gente vê a segurança da mobilidade. Bom, há muito tempo, esse aqui era o posto de trabalho do nosso usuário. Ele era muito fácil de segurar, estava dentro da nossa rede, nosso AD, nossas políticas, a vida era mais fácil com esse cara. E daí esse cara começa a criar um pouco de perna. Né? A gente dá para o usuário um pouco de mobilidade, um pouco de liberdade, e ele começa a trabalhar na rua. Como que a gente implementou a segurança desse cara? A gente tentou aproximar ele do nosso primeiro caso, do nosso desktop. Então, ele estava sujeito às nossas políticas, ele estava sujeito à nossa rede, conectado na VPN. Dentro do possível, a gente tratava o laptop tal qual um desktop. Era um ambiente de trabalho controlado. O tempo passou e a gente começou a colocar o ambiente do usuário no bolso. Esse cara foi o primeiro mobile de larga escala, né, o primeiro smartphone que saiu em larga escala. Boa parte de nós passou pelos palmes da vida, mas esse foi o primeiro que pegou mesmo, né, que virou padrão. E quando os BlackBerrys chegaram, viraram padrão, como que a gente fazia a segurança deles? Aproximando novamente do primeiro caso, do desktop. Então, esse cara, através do famoso BES, né, o BlackBerry Enterprise Server, ele tinha políticas de segurança da minha rede, ele tinha controle, ele era um ambiente bem controlado, tanto em termos de segurança quanto de gestão. Bom, eis que passa o tempo, e um cara com uma gola rolê preta, uma Barbie e um jeans surrado, inventou esse dispositivo. O iPhone, ele diz a melhor palavra para descrever é que ele é muito legal. O jeito formal de descrever isso é que ele tem uma experiência de usuário fantástica. E é verdade. Tá? O que o Jobs criou foi um dispositivo que o usuário gosta de usar. Ele é confortável, ele é fácil, ele é ágil, ele é o que o usuário quer. E claro, os Androids seguiram. E esses caras entraram nas empresas, principalmente com o pessoal de mais ponta, né? Então, por nós de tecnologia, por usuários mais afoitos com relação a novas tecnologias. Só que esse cara não tem controle, não tem gestão, esse cara ele é um dispositivo muito mais varejo. E sendo um dispositivo muito mais varejo, nós de segurança de informação, a gente tem uma política muito bem definida com esse tipo de cliente. A gente proíbe. Então, para os usuários que chegaram com esse cara, a gente falou não.
E a gente segurou essa onda, mantendo os dispositivos mais corporativos na nossa rede, os mais varejo fora, até que em dezembro de 2010, um cara mudou tudo. Tá? E não se enganem para a cara de bonzinho desse velhinho. Esse cara, ele causou uma revolução muito grande. O que ele fez? Ele deu de presente para os presidentes das empresas, para a alta cúpula, um iPad. O iPad ele foi o presente de Natal mais dado no Natal de 2010 para classes A e A+. Dia 25 de dezembro de 2010, o seu presidente ganhou um iPad. No dia 26 de dezembro de manhã, ele passou no pessoal de TI e falou: eu quero meu e-mail aqui. Ele não perguntou e ele não pediu. E o e-mail dele foi para lá. Dia 26 de dezembro, à tarde, você tinha talvez as informações mais críticas da sua empresa, dos mais altos executivos, andando debaixo do braço dos seus principais executivos, sendo esquecidos em aeroportos, em táxis, e em muitos outros lugares, com o filhinho jogando Angry Birds no dispositivo do papai e fazendo aquela bagunça que sempre acontecia quando os dispositivos, quando os notebooks corporativos iam para a mão de criança e de adolescente. Né? Então, nesse momento, a gente tem esse dispositivo, que ele é um dispositivo usuário dentro da nossa rede. E a gente precisa controlar. Porque esses caras, por mais que os nossos usuários, e isso é verdade, principalmente na alta cúpula, que é o pessoal que tem, que aposta mais no negócio, né, em termos financeiros, eles estão jogando a favor. Mas eles perdem. E quando perdem, muito acontece. Deixa eu contar para vocês a respeito de um projeto que a gente fez. Tá? A Samantha, ela gosta muito de monitorar a atividade maliciosa. Vocês devem conhecer. A gente tem caixa de e-mail armadilha para hacker, a gente estuda mecanismo de ataque, a gente olha muito para o que os maliciosos fazem, para o comportamento dos usuários padrão e o tipo de risco que eles podem gerar. A mesma coisa é verdade para o mobile. Tá? O projeto do Honeystick, que a gente chamou, o que ele fez? A gente pegou um dispositivo móvel e a gente colocou um rastreador nele, né, para a gente gravar tudo que era feito e isso era enviado para cima. E a gente perdeu esses smartphones propositalmente em lugares altamente movimentados. Praça de alimentação de shopping, banco de parque, banheiro de aeroporto, lugares de alto movimento, e esquecemos eles por lá. Todos esses devices protegidos, senha de 4 dígitos, um monte de aplicativo, um monte de informação, Facebook, e-mail configurado, dispositivo que para todos os efeitos tinha um usuário. Só que a gente estava monitorando tudo o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Tá? 96% dos dispositivos que foram encontrados foram acessados. Lembrando, protegido por senha de 4 dígitos, tá? 4 números. Eles foram abertos. 89% teve informação pessoal acessada. Informação pessoal, a gente está falando de Facebook, a gente está falando de rede social, a gente está falando de joguinho. 83% tiveram informações corporativas. Olha só, aqui a gente está falando de documento do Office, a gente está falando de e-mail corporativo, a gente está falando daquilo que, se o seu presidente perdesse o iPad, você não gostaria que fosse acessado. 70% acessou os dois, e metade entrou em contato com a gente para tentar devolver o dispositivo. A gente colocou no livro de endereços informações suficientes para o cara entrar em contato com o suposto dono do aparelho e devolver esse negócio para a gente. A gente recebeu e-mails bem curiosos. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu acho bem interessante. E fala, olha, semana passada eu achei o seu telefone, eu usei ele como se fosse meu por uma semana, agora eu fiquei com peso na consciência e quero devolver.
como é que eu te encontro? Então, a gente, imagina só, você, apesar de ter o seu dispositivo de volta, o dispositivo é barato. Ele custa, um iPad vai custar 2, 3 mil reais, o que é comparado com as informações que tem lá dentro, isso é caro. E essas suas informações ficaram expostas uma semana na mão de um cara que, depois de uma semana, teve peso na consciência. Mas o que será que aconteceu até aí? Como que a gente pode diminuir esse risco? Como que a gente pode fazer com que o uso de mobilidade dentro da organização de vocês seja um processo mais seguro? Bom, a gente tem várias abordagens para isso, a gente consegue proteger isso de várias formas. A gente divide esses casos em 4 quadrantes básicos de uso. Tá? A primeira coluna são dispositivos que pertencem à empresa. A segunda coluna, dispositivos pessoais. E a gente tem na primeira linha dispositivos não gerenciados, na segunda linha dispositivos gerenciados. A grande maioria das empresas hoje está nesse grande quadrante cinza, que é eu tenho um dispositivo da empresa e eu não controlo. Isso é um problema, tá? Se você tem informação da empresa exposta, significa que você tem ativo da empresa fora de controle. E o que a gente quer ajudar vocês é sair desse quadrante para um quadrante de maior controle, de maior segurança, de maior gestão. Se o dispositivo é corporativo, a mudança mais fácil é você ir para esse quadrante de baixo, né, o gerenciado corporativo. Quando a gente fala de um dispositivo corporativo gerenciado, a gente trabalha com uma série de camadas de proteção. Então você tem desde a autenticação e acesso, a Symantec ela é hoje a maior provedora de certificados digitais do mundo, tá? Nós somos donos da VeriSign, tokens de acesso a VPN, solução de single sign-on para a mobilidade. Então você consegue ter toda uma camada que garanta o acesso seguro a tudo aquilo que é corporativo. Você tem também proteção de informações nesses dispositivos corporativos. Então, nós temos Data Loss Prevention para os tablets, nós temos proteção em termos de política, a gente consegue garantir que ele esteja configurado e seguro. Quando a gente fala de gestão e controle, é um pouco tentar trazer o nosso amigo iPhone, o nosso amigo iPad para aquele primeiro caso que é o desktop, que é o quê? Aplicar políticas corporativas, aplicar gestão, aplicar segurança nesse dispositivo que a princípio não tem. Tá? Então aqui a gente vai tentar transformar esse dispositivo varejo em um dispositivo corporativo. Eu vou entrar em mais detalhes sobre esse cara, mas é importante vocês terem em mente que para a gente, o endpoint, ele também o mobile ele é um endpoint. Então, portanto, você não vai resolver todos os problemas de um jeito só. Para cada tipo de problema você tem uma solução. E por isso, a gente também trabalha com segurança da aplicação. Então, em vez de você proteger o dispositivo inteiro, você pode garantir que as aplicações que são corporativas sejam seguras, sejam blindadas, que você possa entregar para o usuário um ambiente que aquilo que é precioso para você seja seguro. Esse aqui eu vou entrar em detalhes daqui a pouco também, vale a pena aprofundar um pouco mais. No quadrante número 2, quando a gente fala de dispositivo pessoal gerenciado, eu estou falando em instalar um gerenciamento, em transformar um dispositivo pessoal em alguma coisa com cara de corporativo. Esse aqui usualmente passa por aqueles termos de uso que dizem
enquanto você estiver usando o e-mail da empresa aqui dentro, o seu dispositivo será considerado meu. Só sai daqui de dentro depois de apagar toda a informação. Muitas empresas têm usado essa política. Tá? Ela é uma política que funciona do ponto de vista da segurança, mas que o usuário não gosta muito da ideia. Né? Ninguém gosta de ter o seu dispositivo formatado. E a maioria das políticas prevê isso. E, além disso, prevê a gente controlar o que o usuário faz em qualquer lugar. Então, você vai ter, por exemplo, o usuário à noite acessando o conteúdo pessoal dele, e a maioria dos usuários considera que se à noite ele quer assistir filme no iPad dele, não é problema da empresa se ele está ou não fazendo isso. Então, aqui ele tem uma segurança boa, mas uma aceitação do usuário que não é ideal. O que é diferente do nosso quadrante número 3, que a gente está falando do dispositivo do usuário não gerenciado. O dispositivo não gerenciado, mas seguro, que a gente vai garantir que as aplicações corporativas, e-mail corporativo, as aplicações, então o seu cliente SAP que está dentro do seu mobile device, a sua intranet que o usuário vai acessar pelo dispositivo móvel, esses sim estejam seguros. Então, se o usuário quer assistir filme no Netmovies dele à noite, não está trabalhando, está na rede de casa dele, não tem problema, o dispositivo é dele. Mas no momento em que ele acessar informações corporativas, eu vou garantir que essas informações sejam seguras, que os aplicativos sejam autenticados, para que a gente saiba que ele é um usuário corporativo, e que isso seja controlado por vocês. Então, eu dou para o usuário a liberdade de usar o dispositivo dele. Tá? Eu não estrago a experiência dele. Lembra que o usuário ele trouxe o iPhone, o iPad, o Android para a empresa. Esse dispositivo é legal. Né? Esse dispositivo tem uma experiência fantástica. Se para fazer a segurança eu tirar essa experiência, não serve de nada. Foi isso que trouxe ele para cá. Bom, pessoal, eu vou explorar em particular o gerenciamento e controle do dispositivo e o controle e segurança de aplicativos. Tá? Mas eu queria que ficasse bem claro para vocês que não é só isso que a gente faz. A história de mobile ela é bem longa, ela tem uma série de soluções em volta que vão desde preparar a sua infra para receber um dispositivo móvel, até garantir que as suas informações estejam seguras e disponíveis nesse dispositivo. Então, mesmo que fuja um pouco do caso de uso que a gente está apresentando, a gente tem mais algumas coisas que a gente pode fazer por vocês. Bom, começando, vamos falar da gestão do dispositivo corporativo, tá? Que é o nosso amigo Symantec Mobile Manager. O Symantec Mobile Manager, ele é um cara que a primeira coisa que ele entrega para você é um jeito de provisionar esse dispositivo. Os piores passos na hora de entregar os dispositivos para o usuário é que você não consegue colocar um iPad no seu domínio. Você vai ter basicamente que pegar cada iPad e configurar ele na mão. A gente consegue evitar isso. Você manda para o usuário um e-mail de ativação. Uma vez baixado o agente, ele vai configurar o e-mail corporativo, ele vai configurar o seu certificado de VPN, ele vai configurar os access points da empresa, vai configurar o plano de fundo que você quer para o usuário, vai entregar um dispositivo configurado. Ele também pode entregar já todos os aplicativos que são corporativos. Poxa, eu uso o cliente do SAP, eu já entrego para ele. Tá? Posso entregar conteúdo. Então, o manual, por exemplo, o manual de política de uso de dispositivos móveis da empresa, eu quero que o usuário já tenha isso. Assim que ele receber o dispositivo dele, eu posso já entregar. E eu posso criar também a minha loja de aplicativos interna, para o usuário
conseguir acessar os aplicativos que são da empresa e que eu recomendo que ele use. Tá? Vale lembrar que eu posso também bloquear a loja de aplicativos oficial, seja o Android Market, seja a Apple Store. Aliás, o Android Market agora chama Play, também está valendo. Então eu consigo bloquear para que o usuário só tenha acesso aos aplicativos que eu quero. Os graus de controle são variáveis. A gente sabe que cada problema tem a sua solução ideal. Então a gente deixa vocês garantirem o nível de controle desejado para cada dispositivo. Claro que enquanto um funcionário do RH para acessar a folha de pagamento vai ter um nível de segurança, a força de vendas vai ter outra. Nem sempre são iguais, cada um tem o seu. Segurança nesses caras é fundamental. A gente consegue avisar vocês e fazer um lock total do dispositivo se por um acaso o usuário fizer um jailbreak do Apple ou um put do Android. A gente sabe que isso envolve uma exposição maior a código malicioso, né, e você com certeza não vai querer suas informações corporativas lá dentro. Então você pode já fazer um wipe dessas informações se isso acontecer. Você tem o wipe parcial e remoto, então você consegue limpar conteúdo de e-mail, ou você consegue limpar o dispositivo como um todo. Isso disparado ou por um evento, como o jailbreak, ou disparado através de uma ordem remota. O usuário liga para você e fala, olha, perdi, você consegue destruir o conteúdo. Isso é uma garantia de que se você perder um iPad, o seu prejuízo seja mensurável. Você perdeu R$3.000, você não perdeu aquela patente que vocês estão trabalhando há 15 anos. Você tem toda a parte de gestão de política de segurança, desde garantir a criptografia do dispositivo, até configuração de complexidade de senha, periodicidade de troca de senha, quantas vezes o usuário pode errar essa senha antes do dispositivo se destruir, gestão de certificados digitais, garantir que o seu dispositivo esteja seguro. E, por fim, a gestão dele enquanto ativo. A gente sabe que trabalhar com dispositivos móveis é uma extensão. E como extensão, a maioria das nossas ferramentas de gestão de ativos não está preparada para ele. O Symantec Mobile Manager ele existe em 2 sabores. Ele pode rodar em cima da console Symantec, ou ele pode rodar diretamente como um plugin do Microsoft System Center, aproveitando a infraestrutura Microsoft que vocês já têm instaladas. Ambas são formas válidas, entregam as mesmas funcionalidades, vai muito do que você tem instalado no seu parque. A gente tenta garantir o investimento que vocês já fizeram. Então, o que quer que vocês usem no parque de vocês, a gente aproveita essa infra, a gente aproveita esse investimento para entregar para vocês essa extensão de gestão de dispositivos móveis. E garantir que você tenha controle, relatório, indicador de performance, tudo que você precisa para mostrar para uma eventual auditoria que os seus dispositivos estão rastreados, contados, que você tenha controle sobre seus ativos. Bom, até aqui a gente está falando muito dos seus dispositivos, dos seus ativos, dos seus. Nem sempre são seus. Muitas vezes a gente está falando do dispositivo do usuário final, que está trabalhando com informações, está trabalhando na nossa rede. Quando esse dispositivo está trabalhando na nossa rede, como eu comentei com vocês, vale a pena um controle mais frouxo em cima do dispositivo, mas uma garantia de que o que é corporativo esteja bem cuidado. Por isso a gente trabalha com uma aplicação, com uma solução um pouco mais
setorizada dentro do seu dispositivo, que é o Symantec App Center. Ele vai entregar uma loja de aplicativos para vocês. Tá? Essa loja vai ser uma loja paralela, o usuário vai continuar com a Apple Store, com o Android Play dele. E você vai entregar a loja, no nosso caso a loja Symantec de aplicativos. Look and feel do dispositivo que ele está usando. A gente não vai estragar a experiência do usuário. O usuário escolheu esse dispositivo. Se você mudar a experiência do usuário, ele foge. Só que mais importante do que entregar essa loja de dispositivos é o que a gente pode fazer com esses aplicativos. Então, um aplicativo que você coloca nessa loja, ele pode ser empacotado. Isso sem recompilar, sem grandes eventos. Tá? Você precisa do instalador desse cara, desse aplicativo, e você pode dizer, por exemplo, se esse aplicativo pode compartilhar informação com outros. Então, por exemplo, se você tem o Keynote, que é o PowerPoint para dispositivos Apple, e você não quer que esse cara compartilhe, ou não quer que o usuário seja capaz de pegar uma apresentação e jogar no Dropbox, esse cara pode impedir. Se você quer garantir que para entrar no cliente SAP ele precise autenticar no seu domínio, a gente pode usar. Se você quer garantir que ele só possa entrar na sua folha de pagamento se ele tiver com a VPN fechada, a gente pode garantir. Se você quer que todo esse conteúdo da empresa suma, se o usuário fizer um jailbreak, tranquilo. Mas a gente repara que a gente vai controlar seus aplicativos corporativos. O que é do usuário, a gente não vai mexer. Isso entrega desde funcionalidades em cima de gestão, quem pode usar qual aplicativo, até funcionalidades de segurança mesmo. Poxa, eu estou usando o Keynote no meu dispositivo móvel, todos os arquivos do Keynote podem estar criptografados. E com isso, mesmo que eu conecte o meu dispositivo móvel através de cabo USB, não consigo tirar esse arquivo de lá de dentro. E o que vale para aplicativos vale para conteúdo. Imagina que a sua força de venda está inteira usando Android ou usando Apple. Eu consigo entregar para eles a lista de preço nova de vocês. E se ele tentar copiar e colar essa lista de preço no Gmail dele para mandar para alguém, ele não consegue. Ele não compartilha as informações que estão nesse conteúdo com outros aplicativos. Você consegue garantir que esteja blindado, que esse conteúdo que você mandou, seja documento, seja vídeo, seja livro, o que quer que seja, esteja seguro. Então, aqui, se vocês pegaram no sono enquanto eu estava falando e quiserem sair desse papo de segurança de aplicativos com uma única palavra, essa palavra é coexistência. Eu consigo garantir que os aplicativos do usuário, que o conteúdo do usuário conviva com o conteúdo e com os aplicativos corporativos sem que a gente corra risco, sem que a gente tenha problemas com a segurança do conteúdo corporativo. Bom, pessoal, a gente está aqui falando de dado corporativo, dado do usuário, e uma tendência é que esses dois lados eles estão tendo uma fronteira cada vez mais tênue. Os usuários estão querendo trabalhar com arquivos do trabalho em casa, estão querendo ter arquivos de casa no trabalho. Realmente essas fronteiras estão se desfazendo. Só que a gente tem que desfazer essas fronteiras de uma forma segura. Vou mostrar para vocês cenas dos próximos capítulos. Tá? Esse é um produto que ele está em beta. A gente está lançando ele num futuro próximo. Claro que a gente não pode contar para vocês exatamente quando, mas em breve. Que é o Norton Zone. O que é o Norton Zone? O Norton Zone é um serviço de compartilhamento de arquivos na internet. Muito no modelo dos Dropbox da vida.
em que você consegue colocar um arquivo numa pasta na sua máquina corporativa, isso vai para um serviço de compartilhamento na nuvem, isso vai para o seu dispositivo móvel, isso vai para onde quer que você esteja configurado. E você vai ter esse arquivo em todos os seus dispositivos de trabalho, no seu iPad, na sua máquina corporativa, na sua máquina de casa, se o administrador assim permitir. Só que essa caixa, né, esse serviço de compartilhamento, ele é dividido em duas zonas. A sua zona pessoal e a zona do trabalho. Então, nesse caso, o meu luisfaro@gmail e o meu luisfaro@symantec, enquanto eu trabalhar na Symantec, vão estar juntos. Onde quer que eu esteja, eu consigo acessar os arquivos pessoais e os corporativos. No momento em que eu deixar a Symantec vai desplugar esse lado corporativo e eu levo o meu pessoal embora para uma outra empresa que eventualmente possa conectar um outro pedaço corporativo ao meu zone. Então, para cada usuário, ele vai ter esses dois lados convivendo. E o lado corporativo, com a segurança que só uma empresa como a Symantec consegue fornecer. Tá? A gente trabalha com uma tecnologia que a gente chama de multi-blind. O que é isso? Apesar de eu estar trabalhando com arquivos compartilhados na web, os arquivos corporativos, eles são criptografados através da nossa tecnologia PGP com chaves geradas localmente. Então, se por um acaso a senha do meu usuário vazar, se por um acaso alguém pode até pular o muro do data center e roubar os discos, não consegue abrir. As chaves eles são inacessíveis por qualquer terceiro, porque as chaves estão com vocês. Então a gente consegue um compartilhamento em larga escala sem expor isso como um risco para vocês. É uma conveniência fantástica, só que com uma preocupação de segurança que é própria de uma empresa como a Symantec. Pessoal, mostrei para vocês 3 lados que a gente pode trabalhar com mobilidade, com dispositivos que o usuário trouxe, com dispositivos que são corporativos, com esse fenômeno de consumerização. Se vocês quiserem conhecer com mais detalhes qualquer uma dessas soluções, podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com a ISH. Eu deixo os meus contatos para vocês. Eu gostaria de aproveitar esses últimos 15 minutos que a gente tem para responder a dúvidas, responder perguntas que vocês tenham. Gostaria de me colocar à disposição para perguntas via chat. Por favor, fiquem à vontade. Opa, chegou uma pergunta. Maravilha. Gostaria de saber como seria a integração do dispositivo móvel com o AD corporativo. Bom, existem várias formas de fazer essa integração, depende muito do que você quer. A nossa solução de gerência de dispositivo móvel, ela consegue sincronizar com o AD, de modo que se alguém estava na sua U de vendas e foi para a sua U de finanças, ela vai receber um outro set de configurações, outro set de aplicativos, e assim as mudanças que você faz no AD vão ser refletidas no seu dispositivo móvel. Um outro tipo de integração é pedir a senha do seu AD para entrar para acessar informações, acessar aplicativos corporativos. São 2 formas válidas, existem outras também. No fundo, a gente consegue ler o seu AD e usar ele como critério de avaliação de qualquer política. Então, com isso, você ganha uma flexibilidade bastante interessante na interação entre os dois. Vale dizer que não é só AD, tá? No fundo é o DAP. Então, se você usa alguma solução open,
a gente topa também. Pessoal, mais alguma pergunta? Foi perguntado se essa integração é para qualquer dispositivo móvel. Pessoal, toda vez que a gente fala sempre, nunca, qualquer, nenhum, é sempre os absolutos são sempre perigosos. Cada uma dessas ferramentas tem os seus pré-requisitos. Isso vai desde a versão do sistema operacional do dispositivo até sistema operacional, até certificados digitais para controle deles. A gente consegue controlar e entregar essas funcionalidades na maioria dos dispositivos, mas, claro, sempre vale a pena dar uma olhada no que vocês têm. Então, qualquer dispositivo é um pouco demais, mas na grande maioria dos dispositivos, sim, sem dúvida, a gente consegue entregar o que eu mostrei para vocês. Mais alguma? Melhorando a pergunta, qual dispositivo é suportado? Na parte de dispositivos de gestão dos dispositivos corporativos, né, o Mobile Manager, você consegue suportar Windows, Android, iOS, Symbian e estou esquecendo algum. A princípio são esses. Se vocês tiverem alguma coisa diferente disso, a gente conversa. Para a parte de gestão de aplicativos e conteúdo, a gente consegue trabalhar com Androids, com Apple e com BlackBerry. Mais alguém, pessoal? Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço a presença e a disponibilidade de todos. Agradeço a ESH pela oportunidade. Ficam os contatos, tanto meus quanto da ESH. Caso tenham alguma dúvida, a gente está à disposição. Caso queiram explorar algum caso mais específico de vocês, só falar, estamos aí para isso. Muito obrigado, um bom dia e uma boa semana a todos.